Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos ler o capítulo 1 e os versículos 1 e 2. Naum, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai eterno, aqui estamos, ó Deus, como família do Senhor, povo da Tua aliança, povo que se reúne em obediência ao Teu chamado para neste dia adorar o Teu nome. Aqui estamos, ó Deus, porque ouvimos o Teu chamado e aqui atendemos neste culto onde adoramos o Teu nome. E agora, Senhor, nós te rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, a entender Tua palavra. Que esta palavra seja de fato e de verdade o nosso guia. Que nós possamos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Que não haja em nós, ó Deus, nenhum sentimento contrário, nenhum espírito contraditório, mas que nós possamos, ó Deus, assim como já lemos e meditamos nessa noite na Tua palavra, viver e amar cordialmente uns aos outros e preferir em honra uns aos outros. Ajuda-nos nessa hora, Senhor. Mais uma vez te rogamos. Abre o nosso entendimento, nossa compreensão. Fala, Senhor, a cada coração. Usa o Teu servo, ó Deus, como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós temos um livro que traz uma mensagem muito importante e muito necessária diante de nós. Em que pese, meus irmãos, esse livro falar sobre a destruição de um povo, sobre o juízo de Deus, o castigo de Deus sobre um povo cruel, um povo rebelde, um povo mau. Mas nós temos muito a aprender com a profecia de Naum. Em todo o livro, em toda a sua profecia, não na parte que nós estaremos observando hoje apenas, mas em todo o seu livro, Naum, ele enfatiza ao mesmo tempo o juízo de Deus e também a sua graça, a sua misericórdia. Ele enfatiza a doce verdade de que Deus é o refúgio do seu povo. Ao mesmo tempo em que Naum nos ensina que Deus é o terror dos seus inimigos. Irmãos, muita gente pintou uma figura melosa, como diria o presbítero José Andrade lá da Igreja do Cabo.
açucarada. Muita gente pintou uma figura açucarada de um Deus que passa a mão na cabeça de todo mundo. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é amoroso, é misericordioso, é gracioso, mas Ele é vingador. O Deus da Bíblia é um Deus cheio de ira. Pastor, nunca escutei isso na minha vida, pois você está escutando agora. Talvez você nunca tenha lido o livro de Naum. A ira é um dos atributos de Deus. Deus é o juiz das nações, Ele julga os povos com equidade, quebra o orgulho dos poderosos, reduz a nada os altivos de coração, ao mesmo tempo em que Ele exerce a sua graça nos seus. E Ele não deixa de ser Deus por isso. Não diminui a sua glória por isso. Pelo contrário, Ele é glorificado em tudo isso. Precisamos conhecer de fato o nosso Deus, quem Ele é e como Ele trabalha e como a gente precisa ser diante dEle. Irmãos, esse livro conta a história da destruição, ou traz a profecia a respeito da destruição de um povo. Quem era esse povo? Você já ouviu falar na Assíria? Não confunda Assíria com Síria. Hoje existe um povo lá no Oriente Médio chamado de Síria. Não tem nada a ver com a Assíria do tempo do Antigo Testamento. Só o nome que é parecido. A Assíria era o povo mais cruel e sanguinário do mundo antigo. Eles já haviam destruído o reino do norte. Os irmãos lembram que depois da morte de Salomão, durante o início do reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino se dividiu, ficando 2 tribos no sul e 10 tribos no norte. O reino do norte continuou sendo chamado Reino de Israel, ou Reino do Norte, e o Reino do Sul passou a ser chamado de Reino de Judá, ou Reino do Sul. O Reino de Judá possuía sua capital em Jerusalém e assentaram-se no trono os filhos, os descendentes de Davi, no Reino do Sul. No Reino do Norte, a capital, depois de algum tempo, passou a ser Samaria, e várias dinastias diferentes se assentaram naquele trono. No ano de 722, o Reino do Norte foi destruído pela Assíria, cumprindo-se assim as profecias a respeito do castigo de Deus para com o seu povo, Israel, o Reino do Norte. E aquele povo foi destruído de forma trágica, porque os assírios eram excessivamente cruéis. E depois da destruição dos assírios, ou melhor, do Reino do Norte, os assírios marcharam contra Israel. Ou seja, contra Judá, o Reino do Sul. Judá estava ali encurralado.
depois de que seus irmãos, o reino do norte foi destruído completamente. E observe, meus irmãos, o reino do norte foi destruído para não mais voltar a existir. Depois da destruição do reino do norte, as 10 tribos, sobrando apenas o reino do sul, que era composto por Judá e Benjamim. Então aquelas 10 tribos, depois de destruídas e a maioria das pessoas mortas, outros levados cativos, ficou um restante de povo ali, os mais miseráveis permaneceram, e os assírios então enviaram povos de várias nações para povoar aquele lugar, e a gente vai conhecer no Novo Testamento o povo samaritano. Foi o que sobrou. Por isso que judeus e samaritanos não se davam, porque os samaritanos eram um povo misturado, um povo mestiço, misturado com várias crenças e também misturado com outras nações. Não era mais o povo judeu puro, os descendentes de Abraão puros. Então os judeus não se davam com os samaritanos e a guerra era grande. E observe, meus irmãos, depois de tudo isso, os assírios então, eles chegam aos portões de Jerusalém, no ano de 703 a.C. O rei Ezequias, que era então o rei de Judá, ele resiste àquele ataque. Essa história, se você quiser depois conferir, está contada no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, e no livro de Isaías, nos capítulos 36 e 37. Ezequias então ficou ali sitiado, ficou ali encurralado, preso dentro da própria cidade, os muros fechados, ninguém saía, ninguém entrava, e os assírios do lado de fora, para destruir também o reino do sul. E Ezequias então, num instinto de resistência e de sobrevivência, constrói um túnel de 500 metros, cavado em rocha maciça, para que pudesse abastecer a cidade com água, para o povo não morrer de sede. E esse túnel, irmãos, é uma das construções antigas mais impressionantes que existe. Esse túnel está lá ainda hoje, conhecido como o túnel de Ezequias. Se um dia eu for em Israel, eu vou querer conhecer esse túnel, porque foi mediante esse túnel que o povo não morreu de sede. E aquele povo ficou ali encurralado. O rei Ezequias então clama a Deus, busca o Senhor, clama pelo socorro divino, e diz a Escritura Sagrada no capítulo 19 de 2 Reis, que Deus naquela noite mandou um anjo, e esse anjo numa noite matou 185.000 soldados assírios. Tudo isso que eu estou falando aqui está na Bíblia, é só você conferir, só você ler. Depois da morte de Ezequias, o seu filho Manassés reinou em seu lugar. Ezequias foi um homem piedoso, mas Manassés foi um dos piores reis que houve ali no trono de Judá, no trono do reino do sul. Reinou 55 anos e levou o povo à apostasia total. Manassés era um idólatra, assassino, feiticeiro, era um ímpio. Era um ímpio. Por causa da sua maldade, da sua apostasia, Deus jurou que também destruiria aquele reino do sul. E Deus cumpriu. Agora veja, meus irmãos, por que eu estou levantando toda essa história? Porque muitas vezes, preste bem atenção a isso, muitas vezes,
Deus está usando alguém para levar a cabo seus planos, e esse alguém está fazendo maldade. Quando Deus usou a Assíria para destruir o reino do norte, eles fizeram isso com a máxima truculência possível. Mas eles estavam cumprindo o mandato de Deus. Deus havia dito: vou destruir vocês. E Deus mandou os assírios para destruírem Israel. Só que não é porque Deus mandou os assírios para destruir Israel que estava certa a maldade que os assírios estavam fazendo. Porque de fato eles eram maus. Eles eram cruéis. Deus apenas usou aquele instrumento, aquele chicote, que já era mau por natureza, e disse: pode fazer aqui também, vá, faça. Só que eles estavam fazendo a maldade que era da natureza deles. Depois Deus disse: vou castigar vocês. E é nesse livro que Deus está dizendo isso, no livro de Naum. Vocês serão punidos pela maldade de vocês. Vocês serão punidos pela crueldade de vocês. Mas não foi o Senhor que mandou a gente destruir Israel? Foi, mas vocês são cruéis. Isso nos mostra algumas coisas, irmãos. Isso nos ensina que Deus governa o mundo. Ele governa os reinos. Ele governa os povos. Mas pastor, tanta maldade que a gente vê, e é Deus que está fazendo isso, é? Quer dizer que é Deus, e que Deus é esse? Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo que Deus está se alegrando e se divertindo com a matança, com a maldade e a crueldade das guerras que eu falei semana passada. Não é isso que eu estou dizendo, e não é isso que a Bíblia diz. O que eu estou dizendo é que qualquer coisa que os homens façam está debaixo do cetro divino. E quando eu digo debaixo do cetro divino, eu estou dizendo debaixo da autoridade de Deus. Só estão fazendo porque Deus assim permitiu. E muitas vezes estão cumprindo sem saberem uma sentença de Deus para exercer juízo contra algum povo. Foi assim nos tempos bíblicos, irmãos, e não é diferente hoje. Deus não mudou. A gente não gosta de cantar? Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar, por quê? Ele ainda é o mesmo Deus. Ele não mudou. Então, a Assíria depois foi punida. Um pouco mais de 100 anos depois daquele arrependimento, mediante a pregação de Jonas, Deus enviou a Babilônia para punir a Assíria, para castigar aquele povo. E é aqui que entra a profecia de Naum. E veja, meus irmãos, o nome de Naum significa consolação. E Naum traz uma mensagem de consolação para um povo ameaçado. O reino do sul continuava sendo ameaçado pela Assíria. Naum não está pregando, profetizando para a Assíria. Ele está profetizando sobre a Assíria. Naum era do reino do sul. O texto diz que ele era eucosita. As pessoas, os estudiosos tentam descobrir. Eucosita era o local de onde ele vinha. Então a conclusão é que ele vinha de um local chamado Eucós.
Mas até hoje ninguém conseguiu determinar com precisão aonde ficava esse lugar chamado Eucós. Mas entende-se, né, a maioria dos entendidos vai concordar que era em algum lugar do Reino do Sul, ali no Reino de Judá, né, na Judéia. Mas observe, meus irmãos, Naum traz uma mensagem de conforto. Olha, esse povo que está assolando, porque a Assíria nunca conseguiu destruir o Reino do Sul. Quando chegou mais perto disso acontecer, foi naquela noite que Deus mandou o anjo, ele matou 185 mil e acabou com aquela tentativa de o reino, ou dos assírios destruírem o Reino do Sul, o Reino de Judá. Mas eles oprimiam Judá o tempo todo. O Reino de Judá tinha que pagar altos tributos. Era uma opressão muito grande. Então, essa mensagem de Naum, meus irmãos, ela, apesar de ser uma mensagem de destruição ou de juízo para Nínive, e Nínive, entenda-se, o reino ou o império assírio. Essa mensagem é, ao mesmo tempo, uma mensagem de consolo para o reino de Judá. E eu vou abrir um parêntese aqui, porque a gente vai voltar para a exposição do texto, mas só teve um problema, né? Para o reino de Judá. É que eles também não se arrependeram dos pecados. Deus deu muitas chances para eles. Deus mandou o aviso muitas vezes. Deus mandou o consolo, a mensagem de conforto muitas vezes. Mas eles também não se arrependeram. E depois, eles foram também destruídos pela Babilônia. A mesma Babilônia que foi o chicote de Deus para punir a Assíria, também puniu Judá. Porque eles não se arrependeram de seus pecados. Mas observe, meus irmãos, Deus então envia essa mensagem de juízo. O texto diz: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Naum recebe uma visão da parte de Deus, e nessa visão traz, ou ele tem a mensagem da destruição, do castigo, do juízo de Deus que seria derramado sobre aquela cidade e sobre aquele império. O oráculo era contra Nínive. Esse povo foi durante séculos um povo cruel e rebelde, tirânico. E Deus disse: chegou o tempo. A palavra sentença, que aparece aqui no início do livro, primeira palavra, é uma palavra que significa peso ou fardo. É uma palavra que traz a ideia de que, lembra aquela passagem lá do rei Belsazar, aquela inscrição que foi escrita na parede? O que era que estava escrito lá? Mene, mene, tekel, passim. Aí a tradução é: pesado foste e achado em falta. Pesado foste e achado em falta. Sentença contra Nínive. Nínive foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Observe, meus irmãos, nós estamos falando aqui de um povo poderoso. Não era fácil para Naum transmitir uma mensagem dessa. Não era. Pense hoje. Me diga uma coisa: se você fosse uma pessoa que tudo o que você fala, o mundo inteiro fica sabendo. Tem pessoas que são assim, né?
escreveu alguma coisa lá no X, ou em outra rede social que seja, o mundo inteiro toma conhecimento. Se você fosse uma pessoa assim, você teria coragem de mandar uma mensagem de condenação contra o presidente da Rússia, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Irã? Você tinha coragem de mandar uma mensagem de condenação contra o ditador lá da Coreia do Norte? Você tinha coragem? É o que Naum está fazendo aqui, meus irmãos. Ele está apresentando uma mensagem de condenação contra o reino mais poderoso do mundo. E é interessante, meus irmãos, que, observe, Naum, ele tem uma visão. Livro da visão de Naum. Ele recebe uma visão e nessa visão ele vê coisas que ninguém no mundo estava vendo. O que era que ninguém estava vendo? Porque observe, quem é que hoje poderia olhar e dizer assim, os Estados Unidos é uma nação que vai ser destruída? A Síria era a maior potência do mundo. E Deus mostrou a Naum algo que ninguém estava vendo. Ninguém percebia. Eu não estou profetizando a destruição dos Estados Unidos não, viu? Só para ficar claro. É só um exemplo. Observe, meus irmãos, o homem de Deus, muitas vezes ele vê coisas que Deus está lhe mostrando que outras pessoas não estão conseguindo ver. E muitas vezes é difícil mostrar para o povo aquilo que o povo não está vendo e também aquilo que muitas vezes o povo não quer ver. Observe que a visão de Naum, ela trazia juízo contra a maior, a mais rica, a mais poderosa e a mais perigosa nação do mundo. Nínive era a capital da Síria. Só que, irmãos, o povo de Deus, já diz a Escritura, é um povo forte. O povo de Deus é um povo forte. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Certamente o profeta Naum precisava ter muita coragem para registrar aquela visão naquele livro, quando Nínive estava no auge da sua força e do seu poder, subjugando e destruindo povos à torta e à direita, onde passava saía destruindo. Só não destruiu Judá porque Deus não deixou. Mas, irmãos, o que é que diz o Salmo 2? Quando as nações e os homens orgulhosos conspiram contra Deus, o que é que diz o Salmo 2? O Senhor zomba deles. O Senhor ri deles. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que tem a chave da história. O Senhor, meus irmãos, é aquele que tem o leme, é aquele que tem a direção, é aquele que tem as rédeas do mundo. Então Naum, ele tem coragem de dizer que em vez de marchar em triunfo, aquela nação, aquele povo poderoso, seria como bêbados emaranhados em espinhos e como a palha consumida pelo fogo. Olha o versículo 10. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinheiros e se saturam de vinho como bêbados. Isso aqui ele está descrevendo um momento de euforia e de comemoração de uma vitória. Ainda que isso aconteça, Naum diz, serão inteiramente consumidos como palha seca.
Agora, observe, meus irmãos, o que é que esse livro nos ensina? Esse livro nos ensina, meus irmãos, que ninguém é tão poderoso, ninguém é tão forte a ponto de resistir a Deus. Naum, ele não tem medo em trazer essa sentença, essa palavra pesada, esse peso contra Nínive, porque ele não está falando dele mesmo. Naum não está falando de si mesmo, ele não tem uma mensagem dele. É como eu preguei hoje de manhã no rádio: a minha mensagem, diz o apóstolo Paulo, não é minha, é de Deus. É o Cristo crucificado que eu prego. E essa mensagem, embora ela seja ofensiva, porque era, viu, irmãos? Talvez você não tenha a noção do quanto que era ofensiva a mensagem que Paulo pregava nos seus dias. Porque hoje, irmãos, venhamos e convenhamos, é algo que a gente só tem a lamentar. O nome de cristão, o cristianismo, o nome evangélico, o crente, como você quer dizer, entrou em descrédito. Virou moda. Virou moda. Hoje em dia é moda ser evangélico, né? Tem gente podre de rico vendendo moda evangélica, né? Vendendo roupa para os evangélicos. Virou moda. Hoje em dia é bancada evangélica no Congresso Nacional. E é uma bancada que envergonha o evangelho, diga-se de passagem. Hoje em dia, se tem o carnaval, tem que ter o carnaval gospel. Se tem o São João, tem que ter o São João gospel. Aí o povo querendo enfeitar, né? Aí diz, sem João com Cristo. Faz nem graça, né? Tudo que o povo inventa hoje, cria a versão gospel. Banalizou, meus irmãos. Banalizou. Mas nos dias de Paulo não era assim, não. Nos dias de Paulo, anunciar que um crucificado ressuscitou ao terceiro dia, isso era ofensivo. Era ofensivo. E nós não queremos ofender. A gente quer estar de bem com todo mundo. Eu não estou pregando aqui que a gente deve sair insultando as pessoas e criando confusão. Pelo contrário. O que é que diz a palavra de Deus? A gente leu hoje aqui. O nosso dirigente, o nosso diácono Mensara, leu hoje aqui. No que depender de vós, tende paz. Com quem? Com todos os homens. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o nosso ideal, é o nosso objetivo. No que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Mas tem uma fala do reformador Martinho Lutero muito interessante, que é atribuída a ele, né? Que ele diz assim: a paz com todos, se possível, mas a verdade em primeiro lugar. E essa não pode e não deve ser negociada. É por isso, irmãos, que Naum tem essa coragem. É por isso que ele traz essa palavra de peso, essa sentença que vem do Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus daquele povo escolhido, mas que é, segundo diz o verso 2 aqui, Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. E o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Essa palavra aqui é para Nínive. E Naum está nos mostrando, irmãos, está nos ensinando que ninguém pode resistir à ira de Deus.
Ninguém pode resistir ao poder de Deus e ao juízo de Deus. Portanto, ninguém pode insultar a Deus e escapar ileso. Observe, meus irmãos, que diante da situação de apostasia de Israel, e agora, Israel, o rei do norte, já tinha sido destruído, e agora o rei do sul, diante de uma situação de desobediência constante a Deus, ainda assim, Deus se apresenta como vingador daqueles que estão oprimindo o povo de Deus. E Naum, irmãos, ele dá ênfase à justiça de Deus no castigo da Assíria. Aquele povo estava sendo castigado, ou seria castigado, com justiça, porque era povo rebelde, era povo mau. Aquele povo intentou o mal contra todos os que estavam ao seu redor. Por isso diz o texto aqui, Deus é zeloso. Deus é justo e Ele é vingador. Ele é zeloso. Agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui para essa expressão. Deus é zeloso. E baseado nessa expressão aqui, nós vamos analisar o restante do versículo. Para encerrar essa mensagem que o tempo já está terminando. E eu só vim perceber agora. Mas observe, meus irmãos, a palavra zeloso, o significado dela literal é ciumento. Deus é ciumento. Se você tiver uma tradução mais antiga, tem tradução mais antiga que diz que Deus é ciumento. As traduções mais recentes, a atualizada, que é uma tradução mais recente, que é a que a gente mais usa, ela usa essa expressão zeloso. Mas, por exemplo, você se lembra daquela passagem que tem lá em Tiago, no capítulo 4, acredito eu, no versículo 5, se eu não estou enganado. Eu não anotei essa expressão, essa passagem, mas essa referência, mas se eu não estou enganado, Tiago 4, verso 5, ou é Tiago 5, verso 6, alguma dessas duas aí, que ele diz assim, falando do Espírito Santo, é com ciúme que o Espírito anseia por nós. Já viu essa passagem? A palavra ciúme ali é a mesma palavra que está aqui para zelo. Então, a ideia aqui de Deus, de um Deus zeloso, é a ideia de um Deus ciumento. E esse é o último ponto, embora não um ponto muito curto, mas é o último ponto dessa mensagem. Deus é um Deus ciumento. É o capítulo 4 mesmo, né? O verso 5 de Tiago. Obrigado. Veja, irmãos, a palavra ciúme, na nossa compreensão e na nossa cultura, ela sempre é vista como algo negativo. Tem gente que é doente de ciúme, né? E de fato, um ciúme doentio é uma tristeza. Uma pessoa ciumenta que tem um ciúme doentio é um tormento na vida de qualquer um. Mas o ciúme de Deus é diferente, irmãos. A gente não pode olhar para Deus do mesmo jeito que a gente olha para o homem caído, porque Deus é perfeito. Deus é ciumento ou zeloso, como está aqui na nossa tradução habitual, na manutenção da sua honra. Porque, irmãos, isso aqui diz respeito à relação do homem com Deus. Quando o homem se distancia de Deus, isso só pode lhe trazer prejuízo. O distanciamento do homem para com Deus só pode trazer para o homem prejuízo.
Uma vez que a pessoa se distancia de Deus, ela cria outro Deus para ela, um Deus com D minúsculo. E uma vez que alguém cria um Deus para si, a desordem moral vem junto. Somente a adoração ao Deus vivo e verdadeiro pode garantir um equilíbrio harmonioso em nossa vida. De modo, meus irmãos, que todos os aspectos da nossa vida estejam de acordo com Deus e com a vontade de Deus. O ciúme de Deus, ele tem em vista o melhor para nós. Quando a palavra diz que ele tem ciúme de nós, como Tiago diz, é com ciúme que ele anseia por nós. Observe, irmãos, ele quer o melhor para nós. Isso aqui pode ser comparado, esse zelo de Deus aqui, pode ser comparado a uma cena que talvez muitos aqui já viram. Imagine aí no reino animal. No reino animal, quando tem uma mãe com seus filhotes ao redor e surge um perigo. A mãe, ela vai proteger seus filhotes com a própria vida, se for preciso. Eu nunca me esqueço de uma cena, quando eu era criança, lá no sítio, tinha uma galinha que estava com uma ninhada de pintinhos ali, e estava ali arrebanhando seus filhotinhos. E eu peguei uma pedra, eu não joguei nela, né? Eu não percebi que a galinha estava ali com sua ninhada, próximo. Mas eu peguei uma pedra que estava no terreiro de casa assim, e joguei no mato, para tirar do terreiro a pedra. Só que quando eu joguei, por não perceber que a galinha estava perto com seus filhinhos, eu joguei bem perto dela. Quando aquela pedra caiu ali no mato e fez aquele barulho, eu nunca apaguei da minha memória essa cena. A galinha, ela armou as asas e voou para cima da pedra para devorar a pedra. Porque ela achava que aquilo ia prejudicar seus filhinhos. O que é isso? É o instinto. É o instinto de proteção. É o instinto materno. Irmãos, o ciúme de Deus é nesse aspecto. Da mesma forma que uma mãe vai defender seus filhotes em perigo, também o nosso Deus, zeloso, Ele vai defender os seus filhos, daqueles que tentam tirá-lo, ou daqueles que tentam tirá-los da sua mão. Quando Deus iniciou o seu contrato de aliança com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, está lá em Êxodo capítulo 20, no verso 5 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A palavra é a mesma. Poderia ser traduzido por Deus ciumento. Se você encontrar alguma tradução com essa expressão Deus ciumento, não se espante. É nesse aspecto que nós estamos apresentando aqui. Mais tarde, meus irmãos, quando Deus estava ali restituindo a aliança com seu povo, após aquele episódio com o bezerro de ouro, Ele disse mais uma vez ao seu povo, Êxodo 34, verso 14: não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. E aqui nós já temos um aspecto mais conhecido desse zelo de Deus, do ciúme de Deus. Deus não quer dividir a nossa atenção com ninguém. Isaías vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém.
Por isso, irmãos, Ele é zeloso e Ele exige de nós adoração exclusiva. Ele não aceita que nós adoremos a Ele e também a outro Deus. Ele não aceita que nós possamos dividir a nossa fidelidade a Ele e a nenhum outro tipo de Deus, nenhum outro tipo de ídolo. Porque Ele é ciumento, Ele é zeloso. Agora você pode comparar no bom sentido, cuidado para não misturar as coisas. Mas agora você pode comparar no aspecto, quem é o marido que quer ver sua mulher de gracejo com outro homem? Não é? E vice-versa. Qual é a mulher que quer ver o seu marido de gracejo com outra mulher? Por quê? O que é que acontece aí? É um negocinho que a gente chama de ciúme. Por quê? Porque minha esposa é só minha. Eu não quero dividi-la com ninguém. Da mesma forma que para minha esposa, eu sou só dela. E ela também não quer me dividir com ninguém. E assim acontece com cada casal que está aqui. Da mesma forma, Deus, Ele é zeloso, Ele é ciumento, e Ele não quer dividir o seu povo com ninguém. Agora, meus irmãos, observe, quando o povo falta com respeito para com Deus, porque o que é que acontece? O que é que acontece no casamento? A gente aprende desde sempre. O divórcio é uma ordem de Deus? Não. Mas ele foi o quê? Permitido por Deus. Por quê? Em qual circunstância o divórcio é permitido? A gente entende pelo ensino da palavra de Deus que em circunstâncias de abandono, a pessoa que foi abandonada pode se divorciar, ou, que é o motivo mais comum, por motivo de adultério. Quando um cônjuge falta com respeito para com o outro, quebra essa aliança. Observe, meus irmãos, quando o povo de Deus passa a flertar, passa a viver de gracejo com outros deuses, e aí eu peço que você se lembre, você que estava na época, se você não estava na época, você volta lá no YouTube, no canal da igreja, que você acha a série de estudos sobre os ídolos do coração. Está tudo incluso. Não é só imagem de escultura não, que é ídolo. Muitas vezes a gente não está adorando uma imagem de escultura, mas está com um ídolo no coração. E nós tivemos aqui uma série de estudos na quarta-feira, já faz um tempinho, né? Acho que já tem uns 2 a 3 anos. Mas está tudo lá. Dos ídolos do coração. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos provocando ciúmes em Deus. E o nosso Deus é zeloso. Observe Deuteronômio capítulo 32. Abra sua Bíblia aí, vamos ler esse texto. Deuteronômio 32, verso 16. Deuteronômio 32, verso 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. A palavra zelos aí você já sabe qual é, né? Ciúmes. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais.
Olvidar é esquecer. Esqueceste a rocha que te gerou, e te esqueceste do teu Deus que te deu o ser. Aqui ele diz a mesma coisa duas vezes: olvidaste e esqueceste. Olvidar e esquecer. Viu isto o Senhor, verso 19, e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Que provocação foi essa? Os zelos, os ciúmes que provocaram em Deus com outros deuses. Verso 20: e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Veja, irmãos, aqui Deus está dizendo: vocês me provocaram com zelos, provocaram ciúme em mim, eu vou provocar vocês também. Que coisa interessante. Como assim que Deus provocou zelo também? Lembre-se que Deus está falando para o seu povo da aliança, lá no Antigo Testamento. Essa relação entre o ciúme de Deus e a sua reação em provocar ciúmes em Israel é aquilo, irmãos, que Paulo vai falar lá na carta aos Romanos. Paulo exalta seu ministério entre os gentios. Quem era Paulo? Era o apóstolo dos gentios. Ele disse, que o desejo do seu coração e a sua oração era para que toda a nação, todo o povo de Israel fosse salvo. Mas observe, meus irmãos, ele se gloria dos seus frutos entre os gentios. Por quê? Porque, observe que é interessante o que Paulo diz. No capítulo 11, Paulo vai dizer que, quem sabe, ele consegue provocar ciúme nos judeus, trabalhando entre os gentios. Confira lá, Romanos 11, Romanos capítulo 11, verso 13. No capítulo 10, no verso 1, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, é para que sejam salvos. No capítulo 11, no verso 13, ele diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios. Não se esqueça que a carta aos Romanos é uma carta para uma igreja gentia, a igreja de Roma. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Veja, verso 14: para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Ô pastor, o que é incitar a emulação? É provocar ciúme. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Eu me glorio no meu ministério entre vós, gentios, para ver se de algum modo, através dos gentios, eu posso causar ciúme nos judeus e salvar alguns deles. E observe, meus irmãos, que o ciúme de Deus, ele consome, mas ao mesmo tempo ele também redime. Ele condena, mas ao mesmo tempo ele também salva. Porque é justamente, meus irmãos, por ser um Deus zeloso, que ele condena os ímpios e salva os seus. É por esse motivo. A gente vai terminar, vamos ler mais uma vez o verso 2. Observe: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Veja que há uma combinação aqui, meus irmãos, entre salvação e condenação ao mesmo tempo.
O mesmo Deus que salva é o Deus que condena, e pelo mesmo motivo. O mesmo Deus que, movido pelo ciúme que Ele tem do seu povo, ou seja, o zelo. Vamos usar sempre as duas expressões como sinônimos. De acordo com o zelo que Ele tem, Ele salva o seu povo. E de acordo com esse mesmo zelo, Ele condena os culpados. Agora, eu peço sua atenção para uma coisa. Se Deus é zeloso, se Deus é ciumento para com o seu povo, é sinônimo de que Ele se importa com o seu povo e cuida dele. Irmãos, isso nos diz algo sobre a igreja de Deus. E é algo que a gente precisa atentar aqui. Deus é vingador contra todos aqueles que prejudicam a sua igreja, o seu povo. Deus é zeloso. Imagine você, homem, você quer ver alguém bater na sua esposa? Você quer ver alguém prejudicar a sua esposa de alguma forma? Você quer ver alguém falar mal dela? Você quer ver alguém prejudicando sua mulher? Não, porque você é zeloso. A menos que você não se importe com ela, né? Você é zeloso. Você cuida. Da mesma forma é Deus. Ele cuida do seu povo. O povo de Deus, diz a Escritura, é a menina dos seus olhos. E é justamente, meus irmãos, por causa do zelo que Deus condena o pecador. E eu quero terminar aqui lembrando algo importante. Observe. Essa operação do ciúme de Deus em consumir o pecador em ira e ao mesmo tempo propiciar misericórdia para aqueles que se arrependem, ela nos dá aqui, irmãos, a explicação para a razão do porquê que o ministério de Jonas em Nínive teve uma consequência tão diferente do ministério de Naum. Jonas aparece e, como resultado da profecia de Jonas, o povo é salvo. Naum aparece. E qual é o resultado da profecia de Naum? Destruição, condenação. Então, Deus é o soberano que exerce tanto a salvação quanto a condenação. Ele é o juiz e é baseado nas mesmas prerrogativas que uns serão salvos e outros serão condenados. Como soberano sobre a ira e aquele que reserva ira para seus inimigos. Observe, meus irmãos, esse texto está nos ensinando que Deus, Ele demonstra um controle sobre a sua ira. Tem gente que diz assim, Deus não está vendo não o que está acontecendo? Deus não está vendo não? Tanta maldade. Parece que Deus está demorando. Parece que Deus não está agindo. A Bíblia fala sobre isso, né? Mas observe, meus irmãos, a aparente demora na administração da justiça de Deus não é que Ele não está vendo, não é que Ele não está agindo. A questão, meus irmãos, é que Deus não age movido por paixões e como o homem faz,
A gente muitas vezes não se sustenta, a gente muitas vezes não se segura, a gente muitas vezes diante de uma situação a gente perde o controle, perde a paciência e a gente estoura, a gente explode. Deus não é assim. Ele julgará cada um no seu devido tempo. Não se esqueça disso. E observe, meus irmãos, quando o Filho de Deus estava ali sendo massacrado, estava ali sendo crucificado por nós, por mim e por você, mesmo diante daquela cena horrenda, Deus estava vendo tudo aquilo. Como nós cantamos hoje aqui, Jesus podia chamar quantos anjos ele quisesse. Um anjo só matou 185 mil. Jesus disse a Pedro: eu poderia chamar mais de 12 legiões de anjos. A gente cantou 10 mil dos anjos. 12 legiões de anjos dá muito mais de 10 mil de anjos. Se um anjo só matou 185 mil numa noite, imagine, multiplica aí 6 mil vezes 12. E Jesus disse: mais de 12 legiões de anjos eu podia chamar se eu quisesse. É porque Deus não age como nós agimos. O que foi que Pedro fez? Puxou a espada e no pescoço de Malco, né? Malco se esquivou, pegou na orelha. Pedro não foi cortar a orelha do homem, Pedro foi no pescoço dele, pode ter certeza. No ímpeto, Jesus disse: calma, Pedro, que agonia é essa? Não é a hora. Qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes. Mas, meus irmãos, nos consola saber que naquele dia, que também é conhecido na Bíblia como o dia da vingança, esse dia ele tem várias especificações, vários adjetivos. É o dia da vitória, é o dia da vinda de Cristo, é o dia da ira, é o dia da vingança. É um dia só. Para uns será o dia da vitória, o dia da glória, o dia de glória. Que dia de glória será, né? O dia de fulgor. Mas é também o dia da ira. É também o dia da vingança. E naquele dia, sim, ele virá e ele exercerá a sua vingança contra aqueles, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, contra todos aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A destruição de Nínive demonstra o que Deus vai fazer um dia, em nível global. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos aqueles que se mantiverem rebeldes sofrerão as consequências no dia da vingança, porque não obedeceram a Deus. Ele é zeloso, ele é vingador, cheio de ira, mas a gente vai ver ainda. É claro que hoje é só o começo. Ele também é gracioso, compassivo e tem misericórdia de todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Que Ele nos abençoe.